Vamos lá, gente? Vamos? Tudo certinho? Luz, câmera. Não tem ninguém aqui, gente. Bem-vindos ao meu segundo vídeo do Não Sei Nem Mais o que eu tô falando. Vocês podem ver, gente, aqui a situação precária, né? Eu, por enquanto, não tenho uma super estrutura. Eu estou em casa. Estou gravando aqui com o fone de ouvido do meu iPhone. Tá preso aqui na minha camisa, tá ridículo. Mas com o tempo a gente vai melhorando, talvez o cenário mude. Até um dia eu comprar um microfone para botar em cima da câmera. Um dia eu chego lá, tá bom? Enquanto isso, não se incomodem com isso aqui. E eu vou esperar não me mexer muito para não dar ruído nessa bosta. Nesse segundo vídeo eu gostaria de falar sobre aplicativos para ajudá-los a tirar melhores fotos, melhores vídeos. Mas eu não queria me limitar somente ao ato de tirar fotografias e editá-las, mas pegar todo o processo como um todo, né? São aplicativos que eu uso no meu dia a dia e que vai muito além de tirar e editar fotos, que inclui planejamento para você se planejar e tirar boas fotos, escolher o dia certo, escolher o horário certo e também como você se organizar a postar as fotos certas, combinar fotos no seu feed do Instagram, por exemplo. E primeiramente, falando sobre planejamento, é muito importante que vocês, como fotógrafos, saibam se planejar para escolher o melhor dia para fotografar e a melhor hora. Eu falei no primeiro vídeo a importância de fotografar durante a Golden Hour, que são as 2 primeiras horas após o pôr do sol e as 2 últimas horas antes do pôr do sol, que é quando a luz está mais fraca, você tem uma luz mais suave, cria sombras mais suaves, fica tudo mais bonito. Enfim, mas é muito importante que você tenha alguns aplicativos que te ajudem a se planejar. E não somente em relação ao tempo, mas também a buscar lugares. Primeiramente, o que eu faço muito, eu uso aplicativos de previsão do tempo, por exemplo, para ver os próximos dias, para ver se vai fazer sol, se vai fazer chuva. E também todos eles te falam a hora do nascer do sol e a hora do pôr do sol. Então, muitos dos celulares hoje em dia já vêm com aplicativo de previsão do tempo, o iOS, por exemplo, mas você pode procurar aplicativos ainda melhores como The Weather Channel, Weather Underground, Yahoo Weather. Eles são aplicativos bons para você ver os próximos dias, ver se vai ter nuvem. Por exemplo, se for tirar foto no pôr do sol, elas ficam super bonitas se tem nuvens no céu. Então, é muito legal você se programar, você saber os próximos dias, como é que estarão as condições, principalmente se você for fazer um trabalho. Então, se rolar uma chuva, talvez não vai dar para você fotografar. Então, por incrível que pareça, os aplicativos de previsão do tempo são uma parte importante, são aplicativos importantes para fotógrafos. E segundo, em relação, tem um termo na fotografia chamado Location Scouting. Principalmente, esse termo ele principalmente é usado em fotografia comercial, é quando você vai fazer um trabalho, quer conhecer um lugar, você escolhe um lugar para fotografar, mas é muito importante que você vá a esse lugar antes e conheça, veja como é que ele é, veja a situação de luz, veja se tem muita gente, qual é o melhor horário para fotografar e tudo mais. Mas às vezes você, até para a sua vida pessoal, você quer escolher os lugares que você vai visitar para fotografar. Então o Google Maps ele é um aplicativo muito bom para isso, que você pode usar a ferramenta Google Street View para ver os lugares que você está interessado em fotografar, ver se é fácil andar até lá, se é fácil subir até certo lugar. Para se planejar é muito legal aplicativo de previsão do tempo para você ver o horário do nascer do sol, o horário do pôr do sol, ver as condições do tempo e o Google Street View dentro do aplicativo do Google Maps. É bem legal para você, quando você viajar, você ver os lugares que você pode fotografar e tudo mais. Então, esse for o planejamento, todos os aplicativos estão disponíveis tanto para iOS como para Android. Agora, falando de apps para tirar fotos. Hoje em dia, os celulares eles já são super bons, a própria câmera deles já realizam diversas funções. O iPhone ele tira fotos em movimento, o Android também. O Samsung, por exemplo, Galaxy, ele tem funções manuais para fotografar, você pode mudar o ISO, pode mudar a velocidade do obturador. O iPhone já não oferece isso por enquanto,
eu tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, 6 de setembro, e amanhã eu lanço o iPhone 7. Pode ser que no momento que eu esteja gravando esse vídeo, o iPhone possa ter agora funções manuais. Mas caso isso não venha acontecer, existe um aplicativo na App Store, Manual Camera, que você pode ter controles manuais, ou o Camera Plus também, ele permite que você mude ISO, velocidade do obturador e tudo mais. Mas tirando isso, os aplicativos do próprio sistema, tanto do iOS como do Android, eles já são super bons. Caso você tenha um modelo que não tire foto em movimento, com certeza tem algum aplicativo esse aplicativo de Manual Camera na Google Play Store, por exemplo. É só procurar que você vai achar. Eu tenho 2 celulares com Android, eu tenho esses aplicativos instalados. Caso você esteja procurando um aplicativo similar ao Camera Plus do iOS, que muita gente me pergunta, para Android você tem disponível o Camera FV5, se eu não me engano. E também tem outro aplicativo chamado Open Camera, que também te dá funções manuais. É um aplicativo legal que tem tanto para iOS e Android, é um aplicativo chamado Cortex Camera, que ele tem umas funções incríveis de eliminação de ruído. Então, e uma coisa que infelizmente hoje em dia os celulares ainda não são capazes é de tirar fotos sem ruído. Mesmo durante o dia, você está tirando foto meio-dia com sol super forte, quando você olha para o céu, você vê um monte de pontinho no céu que é ruído. Ainda bem que ainda existem aplicativos que você pode eliminar isso, e o Cortex Camera é um deles, disponível tanto para iOS e Android, e é excelente, principalmente se você quer tirar foto no pôr do sol, em que a situação de luz está bem baixa, e ele dá uma eliminada excelente no ruído da foto. Então ele serve para qualquer hora do dia. Se você está tirando foto com a câmera do seu celular e você vê que está com ruído, felizmente acontece quase sempre, usa o Cortex Camera, que você vai ter um céu bem suave, sem ruído nenhum. Agora, falando de aplicativos de edição, não vou falar aqui de todos. Eu pretendo fazer vídeos separados, fazendo um review de cada aplicativo de edição, mostrando como usar, o que eu acho deles, e até fazer um ranking de todos eles, mas aqui eu vou falar somente dos meus preferidos e o que eu acho que vocês deveriam usar. Eu edito foto com o Adobe Lightroom no meu computador. É o que eu faço, eu tiro a foto com o celular ou com a câmera, eu jogo ele no computador e eu uso o Adobe Lightroom para editar. Ele é um aplicativo pago, ele é uma mensalidade, tem muita gente que não está interessada a pagar, mas se você é um fotógrafo profissional, eu não vou te indicar nenhum outro aplicativo, o Adobe Lightroom é o programa certo para você. Mas tem um pessoal que fotografa só com celular e para uso pessoal e para postar nas redes sociais. Claro que não é necessário que eles façam um uso de um aplicativo tão avançado, mas existe o Adobe Lightroom para celular, eu não recomendo utilizá-lo, ele não é igual ele é quase igual ao de computador, mas uma das principais funções não tem. Então, eu não recomendo usar o Lightroom para celular e você tem que pagar a mensalidade do mesmo jeito para utilizá-lo. Existem aplicativos que chegam muito próximo do Lightroom, e o meu favorito para editar no celular se chama Polar. Ele está disponível tanto para iOS como para Android. Ele é um aplicativo gratuito, ele tem funções incríveis, ele é super fácil de usar. Quando você usa pela primeira vez, você já pega super rápido. E uma das coisas mais importantes que eu uso no Lightroom, ele oferece, que é o HSL, que é você mudar o hue, a saturação e a luminosidade de cada cor separadamente. E se você está interessado em mudar os tons das cores das suas fotos, um azul de um tom mais esverdeado, o laranja mais rosado e tudo mais, o Polar é um aplicativo excelente de edição. Outro aplicativo muito bom é o Snapseed do Google, principalmente para os iniciantes. Ele é um aplicativo super fácil de utilizar. Toda a interface você só desliza para cima e para os lados para mudar. E ele é um aplicativo excelente, ele tem uma função muito legal de você eliminar coisas, você tem um lixo no chão, você usa a ferramenta de healing, tem tipo um pincelzinho que você pinta e elimina as coisas, se tiver alguma pessoa que você não queria na foto, por exemplo. Coisas que o Photoshop, claro, ele é uma ferramenta muito mais avançada. A Adobe tem aplicativos disponíveis tanto na App Store como na Google Play Store, tem o Photoshop Express, Photoshop Mix. Me parece que só tem na App Store para iOS o Photoshop Fix.
É um aplicativo excelente para retratos, você consegue manipular todo o rosto da pessoa, diminuindo o nariz, tirando imperfeições da pele e tudo mais. Se eu não me engano, ele está só disponível para iOS, mas se você também quiser usar um aplicativo muito bom disponível para as duas plataformas, tanto iOS como Android, eu indico o Airbrush, que para retratos e selfies ele é excelente, de outro mundo que ele é capaz de fazer. Ele consegue suavizar a pele, tirar imperfeições, tirar rugas e diminuir o nariz, mesma coisa que o Photoshop Fix faz, o Airbrush também faz, ele é de graça e está disponível tanto para iOS como para Android. Mas o Polar, ele é um aplicativo excelente, ele chega próximo do Lightroom. Tem o Snapseed, que ele é um aplicativo também muito bom. Eu não recomendo vocês utilizarem uns filtros prontos que tem lá do Snapseed, que é de HDR e tudo mais. Já falei que HDR não serve, né, gente? Então não usa. Mas ele tem umas coisas lá grunge, não usa aquilo. Edite a foto manualmente. O Snapseed é muito bom para isso. E também tem um aplicativo que é muito utilizado, eu utilizo também, é o VSCO. Mas o VSCO ele é muito precário na edição de foto. O que eu recomendo fazer, o que eu faço, ele tem uns filtros incríveis, mas o VSCO só vale a pena se você estiver disposto a pagar pelos filtros. Porque eles têm uns filtros que são maravilhosos, mas eles são pagos, não é nada caro. Se você trabalha com fotografia, investe um dinheiro nisso. Tem lá um pacote de 36 filtros por menos de R$ 30, se eu não me engano. E não é muito dinheiro. Se você trabalha com isso, você tem que investir dinheiro nisso. Não é só investir dinheiro num bom celular, numa boa câmera, mas também investir dinheiro em software é muito importante. Então, tanto o Adobe Lightroom, que eu aconselho a todos a assinarem, não é muito caro a mensalidade. Mas, claro, somente fotógrafos profissionais fazem bom uso dele. Existem outros aplicativos que chegam próximo, como o Polar. Os filtros do VSCO, eles são lindos, eu tenho todos. Sai um pacote novo de filtros, eu compro. Então eu aconselho, se você for usar o VSCO, não use ele como uma ferramenta de edição, só use se você for usar os filtros. E vale a pena investir um dinheiro nisso. O que eu faço é eu edito a foto no outro aplicativo, como o Lightroom ou o Polar, e depois eu jogo no VSCO. Se eu achar que um filtro fica legal ou não, eu raramente uso o filtro na intensidade máxima, que você pode ajustar a intensidade do filtro, eu geralmente uso pela metade. Então o VSCO eu só aconselho se você comprar os filtros disponíveis, não como um aplicativo de edição, porque ele é super precário em relação a isso. E agora falando sobre vídeo, quem gosta de editar vídeo, para iOS, o melhor aplicativo de edição, na minha opinião, é o iMovie. Se você comprou um iPhone recentemente, você tem o direito de baixá-lo de graça. E outro aplicativo muito legal para edição de vídeo no iPhone é o Videon. Ele é como se você estivesse editando uma foto, você pode mexer em brilho, saturação, contraste, alinhar horizonte. É um aplicativo muito legal para edição de vídeo, edição do tom do vídeo e para você poder editar, cortar e tudo mais, botar música. O iMovie é uma opção muito boa. Para Android, infelizmente, não tem muitas opções de aplicativo de vídeo. Então, o único aplicativo que eu achei para Android correspondente é o Viva Video. Ele parece ser bom, talvez ele não seja tão completo como os disponíveis para iOS. Eu sei que você pode botar uns efeitos, editar, botar música, efeitos e tudo mais. Mas me parece que ele é a melhor opção disponível para Android. Um aplicativo que eu descobri recentemente, chamado Unum, acho que é UNUM. Ele é um aplicativo bem legal. Uma coisa que eu faço, gente, eu sempre planejo antes de postar minhas fotos. Eu só posto uma foto que eu acho que combina com a foto anterior, seja ou pelo tom da foto, ou às vezes eu faço uma coisa meio xadrez, eu posto foto de pôr do sol, foto azul, pôr do sol, azul, pôr do sol, azul. Por incrível que pareça, os maiores fotógrafos no Instagram eles fazem isso, eles planejam todo o feed. A gente planeja, a gente vê se uma foto ficou legal com a anterior. E esse aplicativo é bem legal, você loga com a sua conta no Instagram, ele já bota as fotos que você postou lá, ele tem os espaços em branco para você adicionar novas fotos, você pode mudar eles de lugar para ver se vai ficar legal. E é um aplicativo que eu indico a todos, eu tenho usado ele, achei bem interessante. Ele oferece estatísticas também, ele faz um gráfico dos seus likes,
Para você organizar suas fotos, eu indico o Google Fotos. Principalmente se você está com pouco espaço no seu telefone. O Google Fotos ele oferece backup ilimitado para fotos até 16 megapixels. Uma coisa que ele faz muito legal, ele organiza suas fotos automaticamente. Ele usa a tecnologia que o Google criou de identificação. Então ele automaticamente identifica suas fotos de pôr do sol, de praia, e separa tudo lá direitinho. Montanha, nuvem, céu, praia, pôr do sol. É impressionante. Pessoas, ele separa as pessoas por rosto, você dá um nome para cada pessoa e depois é só procurar na busca. A busca também dele é incrível, você pode procurar por cachorro, você nem precisa falar que aquilo é uma foto de cachorro, ele automaticamente acha. Se procurar por pôr do sol, ele vai achar. Ele separa por lugares também, de acordo com a localização. E ele é essencial para você liberar espaço no seu telefone. Muita gente tem telefone de 16 GB aí, sem espaço. Então você pode botar todo o backup no Google Fotos e apagar todas as fotos do seu celular. Bem, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter me estendido muito novamente nesse vídeo. Eu tô só começando, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos. Peço por favor para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não fizeram isso, para receber notificação de todos os meus novos vídeos que eu postar aqui. Eu tô dando o meu melhor para postar na maior frequência que eu posso. Eu queria muito postar semanalmente, vou tentar fazer isso, mas depende muito do meu trabalho, claro. Peço que vocês também curtam o vídeo aqui embaixo, é muito importante que quanto mais curtidas o vídeo tiver, ele tem mais chance de aparecer para as outras pessoas. E claro, não deixem de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tem muita informação importante para muita gente que não vai chegar nesse vídeo. Então compartilhe, divulguem tudo que eu tenho aqui para falar. E claro, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, Paulo Del Valle. E obrigado por ter assistido, obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê eu não sei quando.